Showzinho, aqui para nós, você sabe cozinhar? Porque eu mesmo não sou muito desenrolado nesse negócio não. Sabendo disso, eu comprei um livrinho aqui de receitas bem interessante, que é o livro da Dona Benta, né? É o livro aqui da editora, da Companhia Editora Nacional. Perceba que aqui a gente vai ter 1.100 páginas só de receita. Então o que acontece? Se eu abrir aqui, por exemplo, carne fechada com farofa, se eu seguir essa receita, eu certamente vou fazer uma carninha bem deliciosa. Assim, meus amigos, eu estou aqui para te dar uma receita para que você também consiga fazer questões de estequiometria. Da mesma forma que seguindo essa receita a gente consegue fazer um alimento, se você seguir a receita que eu vou te dar, você vai conseguir fazer as questões de estequiometria sim. Vamos com a gente? Então vamos à nossa receita de bolo para você resolver as questões de estequiometria. Nessa receita de bolo eu dividi ela em 5 etapas. A primeira etapa é uma etapa super importante, é a equação química. Você precisa ir no enunciado, encontrar a equação química e a partir daí você vai trabalhar a questão, tá certo? Eu diria que é a etapa mais importante. Essa equação química tem que estar balanceada. Então, se o enunciado não te deu a equação balanceada, você agora vai ter que fazer o balanceamento da equação. Terceira etapa, proporção em mols. Perceba que o balanceamento da equação ela já te dá essa proporção em mols. Mas nessa terceira etapa você vai procurar a proporção em mols entre as espécies sugeridas no enunciado. A quarta etapa, transformações entre as unidades. Nessa quarta etapa, você vai agora identificar a relação entre as quantidades que ele traz no enunciado e transformar essa proporção em mols para a quantidade sugerida, a unidade sugerida no enunciado. E a quinta etapa, você vai utilizar o dado numérico do enunciado e resolver a questão por proporção. Então perceba, temos aqui, ó, esse cenáriozinho é a nossa receita de bolo para que você consiga fazer a questão de uma forma mais fácil. Vou resolver agora algumas questões onde você vai treinar exatamente essa receita de bolo, tá certo? Uma outra coisa importante é que a gente tem que ter cuidados em questões mais avançadas, são questões que envolvem rendimento, impurezas, etapas e reagente limitante. Mas isso é discussão, isso são discussões para próximos vídeos, tá? Hoje nós vamos treinar isso aqui, ó. Essa receita, digamos, para um bolo mais inicial. Vamos lá? Vamos iniciar na nossa primeira questão. Questão 1 diz o seguinte: calcule o número de mols de amônia produzida a partir da reação de 30 mols de hidrogênio. Então vamos lá, quais são as etapas? Primeira etapa, equação química. Segunda etapa, balanceamento da equação. Terceira etapa, proporção em mols entre as espécies envolvidas. Depois, quarta etapa, você vai ter a transformação para as unidades do enunciado. Quinta etapa, você vai fazer a proporcionalidade com os dados do enunciado. Então vamos lá, perceba que essa questão ela já nos deu a equação química. Temos que nitrogênio reage com hidrogênio formando amônia, ou seja, amônia é exatamente a substância NH3, tá claro? Vamos lá, essa equação química está balanceada, só é você perceber o seguinte, que do lado dos reagentes eu tenho 2 nitrogênios, enquanto do lado dos produtos só tenho 1 nitrogênio. Com relação ao hidrogênio, a mesma coisa. Do lado dos reagentes eu tenho 2 hidrogênios e do lado dos produtos eu tenho 3 hidrogênios. Então, você precisa agora fazer a segunda etapa, que é o balanceamento dessa equação. Esse balanceamento, de certa maneira, vai ser simples, não é? Porque, por exemplo, ao colocarmos o coeficiente estequiométrico 1, implica dizer 2 átomos de nitrogênio. Do lado dos produtos só tem 1, ou seja, toda vez que um mol reage, vai haver a formação de quê? 2 mols de amônia, em função do nitrogênio, para igualar a quantidade do nitrogênio. Com relação ao hidrogênio, se eu coloquei o 2 agora, o coeficiente estequiométrico, como multiplica tudo que tem na frente, dá um total de 6 hidrogênios, né? 2 vezes 3, 6, o que implica dizer que eu vou partir aqui de 3H2. Portanto, a segunda etapa já foi vencida. Vamos à terceira etapa, que é, dessa equação química, a questão está trabalhando entre quem? Aqui, ó, ela diz, calcule o número de mols de amônia. Anote aqui, meu amigo, em cima da substância,
O que ele pede? Ele pede o número de mols. Qual é o número de mols de amônia? Produzida a partir de quê? A partir de 30 mols de H2, ou seja, a partir de 30 mols do gás hidrogênio. Ou seja, perceba que eu costumo anotar em cima da substância, não é? Os dados que eu tenho e o dado que ele quer. Só aí eu vou para a próxima etapa. Perceba que a próxima etapa é o seguinte: estabelecemos a proporção em mols. Temos que, do balanceamento, 3 mols do hidrogênio reage formando o quê? 2 mols da amônia. Observe que praticamente eu ainda não usei os dados da questão, só o balanceamento, proporção em mols, não é? E também a equação química. Agora, você passa a usar o dado da questão. O que ele pergunta? O número de mols, que eu vou chamar de quê? De X. Qual o número de mols? Quando reagirem o quê? 3 mols? Não. Quando reagirem 30 mols. Então, reagindo 30 mols, qual é a quantidade em mols da amônia formada? Perceba que para essa questão, como foi uma questão mais simples, a gente não precisa de transformar para as unidades do enunciado. Por quê? O enunciado ele já pediu a relação mol e mol. Então eu não vou precisar transformar utilizando aquela regra prática da videoaula passada, não é? De estequiometria 2. Então o que eu vou fazer? Vamos lá. Qual a resposta? Se 3 reage formando 2, 30, que é uma quantidade 10 vezes maior, vai formar quanto? Vai formar 20, que vai ser uma quantidade maior do que 2. Ou então você vai fazer realmente o meio pelos extremos aqui, não é? Ou seja, 3 que multiplica x vai ser um total, vai ser igual a 2 que multiplica 30. Então, 3 dividido por 3 dá 1, 30 dividido por 3 dá 10, 2 vezes 10, 20. X vai dar um total de 20 mols de NH3. Perceba que esse mol não aparece no plural porque aqui ele está como unidade. Mol aparece aqui no plural porque aqui ele está como substantivo, mas aqui ele está como unidade e não convém colocar o Szinho. Tranquilo aí? Vamos à próxima questão. Vamos lá, vamos treinar. A questão diz o seguinte: calcule a massa de gás carbônico formada a partir da queima de 2 mols de etano. Perceba que faltou colocar aqui queima completa, né? Foi uma falha minha. Perceba que queima completa. Vamos fazer pensando em queima completa. Meus amigos, quando a questão fala em queima completa de um composto principalmente com carbono, hidrogênio e oxigênio, essa queima completa é reação com oxigênio, havendo a formação de gás carbônico e água. Então, como é que você faz? Você pega o composto C2H5OH, faz a reação com O2, por quê? Isso ocorre quando for queima completa, havendo a formação de CO2 e água. Então perceba que essa questão da forma original dela, ela traz uma dificuldade que ela não te deu a equação química. E aí você precisa elaborar essa equação química. E qual é a dica? Se for queima completa de hidrocarbonetos ou compostos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, por exemplo, compostos orgânicos oxigenados, você coloca o composto reagindo com oxigênio, havendo a formação sempre de gás carbônico e água. E aí sim temos a equação química, né? Vamos para a segunda etapa, que é o balanceamento. Vamos lá. Showzinho, a dica é o seguinte: para balanceamento desse tipo, faça assim, ó. Show. Ou show, na verdade. Comece primeiro ajustando o carbono, depois ajustando o hidrogênio e por fim você ajusta o oxigênio. Então vamos lá, fazendo o balanceamento em função do carbono primeiro. Do lado do reagente eu tenho 2 carbonos, ou seja, cada 1 mol desse composto equivale a 2 carbonos, enquanto que aqui só tem 1 carbono, logo eu vou colocar o índice, o coeficiente estequiométrico de quanto? De 2, em função dos carbonos. 2 carbonos antes e agora 2 carbonos depois.
Vamos lá. Esse composto etanol tem um total de 5 com 6 hidrogênios. Isso implica dizer a formação de 3 unidades de água. Falta o oxigênio apenas, não é isso? Temos um total de 2 vezes 2, 4 oxigênios, com 3, 7. Temos que ter 7 do lado dos reagentes. Já tem um escondido. Faltam 6 então, né? Ou seja, aqui 3 mols de O2. Então, veja só, segunda etapa já foi feito o balanceamento. A segunda etapa já nos leva para a terceira etapa, que é a proporção em mols entre as espécies. Então, vamos lá, o que ele pede? Ele pede a massa de gás carbônico, ou seja, eu anoto aqui em cima qual é a massa de gás carbônico formada a partir de 2 mols de etanol. O que eu sei até agora? Eu sei que 1 mol dessa espécie reage formando o quê? 2 mols de gás carbônico. Mas não é isso que a questão perguntou. A questão pergunta qual é a massa de gás carbônico formada a partir de 2 mols. Então vamos lá. Se eu já tenho a proporção em mols, eu vou para a quarta etapa, que é o quê? Transforma essa proporção para as unidades sugeridas na questão. Essa é uma questão mol-massa. Então o que é que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou permanecer em mol, deixo em mol, mas aqui eu transformo para massa. Como assim? Ele não me deu aqui, ó, as massas atômicas. Eu não tenho que o carbono é 12 e que o oxigênio é 16, ou seja, o CO2, eu vou ter 12 gramas com relação ao carbono e 16 gramas com relação ao oxigênio, cada oxigênio. Vamos lá. 2 vezes 16, 32, mais 12, 44. Dá um total de 44 gramas cada mol. Então, o que eu vou fazer? Com essa massa molar, eu vou transformar de mol para massa. Como assim? 1 mol reage formando 2 mols. 1 mol reage formando que massa? A massa de 2 mols, não é isso? Ou seja, meus amigos, aqui eu vou colocar 2 que multiplica 44 gramas. Por quê, Sadia? Por que 2 que multiplica 44? Porque a massa molar não é 44 gramas por mol, logo cada mol 44 gramas. Mas aqui são 2 mols, logo 2 vezes 44. Tá certo aí? E por fim, eu parto para a proporcionalidade, que já é no finalzinho da questão. Ou seja, eu vou usar o dado da questão agora só, no finalzinho. Ó. Aqui eu vou colocar o quê? Quando 2 mols reagirem, que massa vai ser formada? Que é o que ele pede na questão. Você percebe que é muito fácil? No finalzinho é só você fazer as continhas matemáticas, meio pelos extremos. X vai ser igual a 2, que multiplica 2, que multiplica 44. Tá claro aí? Então vai dar um total de 2 vezes 44, 88 vezes 2. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 8, 16 e 1, 17. Isso vai dar um total de 176. Se você acha que já acabou a questão, você está errado. Sabe por quê? Porque falta a unidade. Ou seja, ó, aqui, mol vai cancelar com mol e tua resposta vai dar em gramas. 176 gramas de quê? De CO2 é a resposta da questão. Então perceba que essa foi uma questão o quê? Foi uma questão mol massa. Questão 2, eu vou anotar aqui, ó. É uma questão mol massa. Como é que eu faço, tio Sadia? De mol você deixa em mol. Agora, de mol você transforma para massa. Faz a proporcionalidade e responde. Vamos lá? Vamos pensar na terceira questão. Questão 3. Fala o seguinte. Calcule o volume de CO2, gás carbônico, nas condições normais de temperatura e pressão, desprendido através da reação completa de 200 gramas de carbonato de cálcio com quantidade suficiente de ácido clorídrico. Então vamos lá. Receita de bolo. Equação química balanceada, proporção em mols entre as espécies, transforma para a unidade da questão e, por fim, proporcionalidade, que é a famosa regrinha de 3 da matemática. Vamos lá? Aqui, ó, vê só.
Perceba o seguinte, a equação química, a gente vai investigar se ela está balanceada. Aqui eu tenho, por exemplo, um cálcio, ou seja, com relação ao cálcio, está balanceado, 1, aqui vai ser 1 também. Percebe que aqui eu tenho 2 cloros, logo, aqui eu vou partir de 2 unidades do ácido clorídrico. Com relação ao hidrogênio, eu passo a ter 2 hidrogênios, enquanto aqui eu tenho 2 hidrogênios, ou seja, aqui eu não vou mexer. E com relação ao carbono, eu tenho um carbono e aqui eu também tenho um carbono. Percebe que a equação química agora está balanceada. Então, veja só, o que ele pede na questão? Ele quer o volume de gás carbônico. Anota em cima, como sempre a gente vem fazendo, volume do CO2. Ele pede o volume do gás carbônico nas CNTP. Formados a partir de quê? A partir da reação completa de 200 gramas de carbonato de cálcio. Ou seja, a partir de 200 gramas de carbonato de cálcio, qual é o volume de CO2 liberado na CNTP? Perceba que é uma questão o quê? É uma questão massa, volume nas CNTP. Então, meus amigos, de mol você transforma para massa, e de mol você vai transformar para volume nas CNTP. E responde a tua questão. Então, vamos lá, terceira etapa, proporção entre as espécies. 1 mol do carbonato, do CaCO3, a formação de quê? 1 mol do CO2. Mas ele não pergunta isso. Ele pergunta o volume liberado a partir de 200 gramas. Então, de mol, agora você transforma para massa. Então, eu vou usar a massa molar do carbonato de cálcio que ele já me deu na questão, que foi 100 gramas. Se ele não desse na questão, ele ia te dar que o cálcio é 40, carbono é 12, oxigênio é 16. E quando você faz 3 vezes 16 mais 12 mais 40, dá esse 100. Mas tem questões que já trazem a massa molar para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. 1 mol do carbonato de cálcio equivale a 100 gramas. Quando reagir, vai formar o quê? 1 mol de CO2, mas como é uma questão massa-volume, aqui eu deixo em massa e aqui eu já coloco em volume. Utilizando o quê? O volume molar que foi dado na questão. Que foi de quanto? 22,4 litros. Então aqui eu vou colocar o quê? 22,4 litros. Eu quero que você observe que isso é uma verdade química, independente dos dados da questão. Agora sim eu vou usar os dados da questão que vai corresponder aqui à última etapa, a quinta etapa da receita de bolo. Como é que é isso, showzinho? Se 100 reage formando 22,4, 200 G vai reagir formando quanto? X. Tranquilo? Meio pelos extremos, se você quiser. 100 vezes x, olá, 100 vezes x vai ser igual a 200 que multiplica 2,4, não é não? Então, vê só, 100 é múltiplo de 200, né? 100 é a metade de 200, ou seja, 200 é o dobro de 100, ou seja, 100 dividido por 100 dá 1, 200 dividido por 100 dá o quê? Dá 2. Essa resposta x vai ser igual a 2, que multiplica 22,4, que vai dar um total de 44,8. Tá certo? Terminou a questão? Terminou não. Falta o quê? A unidade. Ou seja, grama, cancelou com grama, tua resposta vai dar em quê? Em litros. Litros de CO2. Tá pegando o jeito? Tá pegando a prática? Não é facinho? Vamos lá. Vamos à questão 4. Determine o volume de etanol C2H6OH produzido a partir de 360 gramas de glicose. Dados: glicose 180 gramas por mol, etanol 46 gramas por mol e a densidade do etanol 0,8 gramas por ml. Vamos lá, temos a equação química, perceba que ela já está balanceada para a gente adiantar nossas discussões. Então, ele pergunta para a gente o volume de etanol, qual o volume de etanol produzido a partir de 360 gramas de glicose. Perceba que, diferentemente da questão anterior, aqui a gente não vai poder usar o volume molar gasoso de 22,4 litros por mol,
Porque o etanol não é um gás nas condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, o etanol é um líquido. Então, para que a gente ache o volume de etanol, primeiro a gente vai fazer uma relação massa-massa e de posse da densidade do etanol, a gente com a massa e a densidade, a gente vai achar o volume de etanol produzido, tá claro? Então, primeiro aqui, ó, uma questão massa-massa, como é que a gente procede? 1 mol reage formando o quê? 2 mols, não é isso? Mas como é praticamente uma questão massa-massa, de mol você transforma para massa, de mol você transforma para massa. Como? Com o uso das massas molares. Massa molar da glicose dada na questão de 180 gramas por mol. Então, 1 mol corresponde a 180 gramas. Quando reagir, vai formar 2 mols do etanol. Cada mol do etanol correspondendo a 46 gramas. Então, 2 que multiplica 46 gramas. Tá claro? Agora, vamos estudar da questão. 360 quando reagir, 360 gramas quando reagirem, vai formar o quê? X. Ou seja, meio pelos extremos. Perceba que essa quantidade formada X vai ser igual a 360, que multiplica 2, que multiplica 46. Dividido por quanto? Dividido por 180. Então, vamos lá. 360 múltiplo de 180. 180 dividido por ele dá 1. 360 por 180 dá o quê? 2. Então, essa quantidade vai ser um total de quê? 2 vezes 2 vezes 46. 4 vezes 46 gramas, que vai dar um total de quanto? Vamos lá, 2 vezes 46, 92. 92 vezes 2, 184. Dando um total de 184 gramas. De quem? De etanol. Perceba que grama cortou com grama, nossa resposta é em gramas. Mas vamos lá, o que ele pede na questão? Ele pede o volume formado. Ora, meus amigos, se eu tenho a massa e se eu tenho a densidade, eu vou encontrar o quê? O volume. Daí você pode fazer esse finalzinho ou pela fórmula da densidade ou pela proporcionalidade. Acho interessante você fazer pela proporcionalidade que trabalha com o conceito de densidade. Não é 0,8 gramas por ml? Então significa dizer que cada 1 ml, cada 1 mililitros, né, ml, equivale a massa de 0,8 gramas. O que é que a questão quer? Qual é o volume de 184 gramas? Quando 184 gramas são formados, tá certo aí? Meio pelos extremos, x vai dar igual a 184 dividido por 0,8, que para mim e para você dá o que, showzinho? 1840 dividido por 8. Fazendo as continhas aqui, vou fazer desse lado, tá certo? 1840, ó, 1840 dividido por 8. Vê como é fácil. 3, 8 dividido por 8, 2. 2 vezes 8, 16. 16 para 18, 2. Desce 4. 24 dividido por 8 dá um total de 3. 3 vezes 8, 24. 24, nada. E aí desce o zero aqui, ó. Ou seja, dando um total de 230. X vai ser igual a 230 o quê? Grama, corta com grama, ml. Resposta da questão, 230 ml de quê? De etanol. Etanol. Pois bem, meus amigos, vocês percebem que, seguindo a receita de bolo, há uma grande probabilidade de você conseguir fazer a questão. Espero que você siga essa receita, que você pegue novas questões, outras questões e vá trabalhando, vá treinando exatamente essa forma de resolução de questões.
Não esqueça que se você praticar, a tua prática vai levar à perfeição. Quanto mais questões de estequiometria você fizer, você vai ficando cada vez melhor nesse assunto. Nas próximas aulas a gente vai começar a conversar sobre os casos especiais, né? Os casos particulares, questões de rendimento, reagente em excesso, reagente limitante, reações com purezas e impurezas, reações em etapas também, tá certo? Que é o plus, é o algo a mais, tá certo? Por isso é importante você curtir essa aula, você compartilhar com seus amigos, você se inscrever no canal, que aí você vai seguindo a evolução dessas aulas e ao final espero que você fique bem direitinho na estequiometria, tá certo? Não esqueça, você é show!